Olá, bem-vindos ao programa Vereador por Toda Jaraguá. Aqui você acompanha de perto o trabalho e as ideias dos vereadores eleitos para a nova legislatura 2025-2028 da nossa cidade. Nesses encontros vamos conhecer quem são os parlamentares que representam você e toda a nossa população, respondendo perguntas sobre assuntos que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. Nesta série de entrevistas, o nosso objetivo é destacar que cada vereador eleito é um representante de toda a cidade, não apenas daqueles que o elegeram. Vamos explorar suas histórias, conquistas e, é claro, os planos e ideias que eles têm para construir um futuro melhor para todos nós. Prepare-se para um diálogo aberto, transparente e repleto de informações. Vereadora Cirlei Chapo, é um prazer tê-la aqui conosco e, principalmente, vereadora, antes de começarmos, queremos agradecer por você aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, André. Hoje a ideia é que possamos falar um pouco sobre a sua trajetória, suas ideias e os planos para a nova legislatura que começa dia 1º de janeiro. Está pronta para compartilhar com a gente e com a população esse diálogo tão importante? Com certeza, pronta para todas as perguntas. Ótimo! Então vamos começar falando sobre um momento muito especial, a sua vitória nas eleições. Ela foi eleita pelo Partido Novo com 2.295 votos. Natural de Luiz Alves, Cirlei Chapo é mãe do João Vitor e é professora com mais de 30 anos de experiência. Agora, ela inicia sua nova legislatura, trazendo consigo propostas e ideias das áreas de educação, Procuradoria da Mulher e transparência da administração pública para representar toda a população de Jaraguá do Sul. Vereadora, como você avalia a confiança renovada que recebeu da população ao ser reeleita? Eu fiquei bastante feliz com a reeleição, óbvio, né? Mais feliz ainda porque fiz mais votos que da primeira vez. A minha campanha foi trabalhada nesse sentido para eu repetir a votação de 2020 e acabei fazendo 250 votos a mais. E eu creio que o meu trabalho nesses 4 anos possibilitaram que mais pessoas conhecessem o meu trabalho também. Aqueles que já votaram em mim em 2020, principalmente da área da educação, viram em mim uma voz da educação na Câmara, e a esses fatos é que eu vejo que eu consegui o êxito de 2.295 votos, agora também em 2024. Reforçando essa resposta, que a vereadora trouxe, o que você atribui o sucesso em conquistar novamente o apoio do seu eleitorado? Eu sou uma pessoa de opinião na vida, e como vereadora também me posicionei assim. Eu sou uma vereadora de opinião. Eu costumo dizer que eu não sou nem de oposição e menos ainda da situação da base do governo. Porque quando eu preciso elogiar o governo, eu elogio, mas quando eu preciso apontar as falhas, eu também aponto. E eu penso que as pessoas viram isso em mim. Uma pessoa, uma vereadora de opinião. Não só defendendo as pautas da educação, mas de toda a comunidade jaraguaense, porque, afinal de contas, o vereador é da cidade. Ele não é de uma pauta específica e menos ainda de um bairro específico. Então, eu creio, André, que foi isso. As pessoas se viram representadas na minha voz. Agora, nós vamos conhecer mais sobre o perfil de atuação da vereadora. Quais são as pautas e causas que norteiam o seu trabalho e que têm impacto direto no dia a dia da nossa cidade? Óbvio que a pauta da educação vai ser sempre minha prioridade. Depois de mais de 30 anos na rede pública municipal, a educação é o que move o meu mandato. Principalmente as questões relacionadas à educação inclusiva, a questão de vagas em creche e a questão da valorização dos profissionais da educação. Então, esses são os 3 subtemas dentro da educação que eu defendo com unhas e dentes. No meu primeiro mandato, eu tive a felicidade de, ao lado da vereadora Nina, implantar a Procuradoria da Mulher, que trabalha em defesa dos direitos das mulheres. E quando falamos em defesa dos direitos das mulheres, falamos da família toda, dos idosos, das crianças, dos adolescentes, das pessoas com deficiência dentro dessas famílias. Então, esses 2 vão ser, com certeza, o carro-chefe do meu mandato.
A questão da transparência no serviço público é um item que o Partido Novo preza muito e eu também. Como professora e diretora, eu sempre tive a questão da transparência do meu trabalho muito presente, porque eu penso que as pessoas que confiam em nós, elas merecem essa prestação de contas também. E como vereadora, cobrei muito isso no meu primeiro mandato e continuarei cobrando no segundo mandato também. Inclusive a transparência no meu próprio trabalho. Então eu sou uma vereadora que antes de ser vereadora não tinha nem Instagram, e hoje é a ferramenta que eu mais uso para me comunicar com o eleitorado. Toda semana são postadas as minhas falas, o meu trabalho, os meus posicionamentos, para que os meus eleitores, e não só, toda a população jaraguaense, possa acompanhar e cobrar da vereadora que eles elegeram também. Vereadora, quais foram as principais pautas que você defendeu na legislatura anterior e que pretende continuar trabalhando? A educação, em primeiro lugar, né, André? E eu saio assim um pouco frustrada do meu primeiro mandato, porque toda a nossa luta em relação a alguns temas da educação, infelizmente, ainda não foram ouvidos. Quando eu termino o mandato falando ainda da necessidade do segundo professor nas turmas onde há alunos com deficiência, transtornos ou altas habilidades, e isso ter sido assim uma das primeiras falas lá em 2021, e agora terminando 2024 ainda falando isso, e vou continuar falando em 2025, então é uma questão que me deixa um pouco frustrada. Como vereadora, eu percebi nós muito assim como apeladores, voz da população sim, mas ainda falta o executivo nos ouvir mais. Então, nesse segundo mandato, eu continuarei na batalha dos temas que eu defendi no meu primeiro mandato, com a mesma ênfase, porque eu acredito sim naquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu espero muito, sinceramente, André, que nós tenhamos na Secretaria da Educação, à frente da pasta, uma secretária que realmente seja aberta ao diálogo, tanto com os vereadores quanto com a comunidade. Isso também foi uma frustração no meu primeiro mandato. Nós tivemos, por um grande período, secretárias que não tinham esse diálogo, nem com a comunidade, nem conosco. E quando eu me dispus em 2020, a pedido das minhas amigas da educação, a concorrer como vereadora, era muito no sentido de trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação. E isso, infelizmente, não aconteceu. Então, eu espero muito sinceramente e vou batalhar para que isso aconteça no segundo mandato também. E continuar sendo a voz de todos os bairros. Uma das coisas que o meu gabinete faz muito, ensina a população a usar o aplicativo Jaraguá na Mão para registrar suas queixas. Fazemos indicações para tentar sanar essas dificuldades trazidas pelos munícipes e vou continuar fazendo isso, sendo representante, sendo uma voz na Câmara de todas as situações dos bairros. E é interessante, André, porque eu sou da área da educação, mas nesses meus 4 anos eu acabei aprendendo sobre diferentes áreas do Executivo. E é isso que o vereador tem que fazer. Aquilo que ele não sabe tem que buscar, correr atrás para poder realmente ser a voz da população, que é a função do vereador, e fiscalizar essas ações do Executivo para ver se os munícipes estão sendo atendidos. Vereadora, existe alguma nova causa ou temática que ganhou relevância em seu mandato anterior e que agora será prioridade a partir de 1º de janeiro? Na minha primeira campanha, eu falei pouco sobre a questão da saúde, por exemplo. Eu foquei muito mais nesses temas que eu já coloquei aqui para vocês, e eu vejo que a saúde, ao longo do meu primeiro mandato, foi uma temática que ganhou relevância durante o primeiro mandato e que vai continuar tendo no segundo mandato também, além daqueles todos que eu já citei. Então, eu diria assim que hoje a saúde acabou entrando nessa pauta, eu acabei sabendo mais sobre saúde também, os convênios, todos os recursos que vêm do governo federal. Foi uma pasta que eu passei a estudar mais, porque ela passa a ter uma relevância durante o primeiro mandato e vai ter ainda mais no segundo mandato. Para entender melhor quem é a nossa vereadora, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Quais experiências e aprendizados trouxeram a vereadora até essa nova legislatura? A minha vasta experiência na área da educação me trouxe já para o primeiro mandato e me manteve para o segundo. O trabalho com a Procuradoria da Mulher
com a defesa dos direitos das mulheres e não só, ao lado da vereadora Nina, no primeiro mandato, eu tenho a plena certeza que me ajudaram a eu ser reeleita. Então foi uma experiência que eu adquiri durante o mandato. Eu conheci programas da assistência social que eu desconhecia até então e abriram portas para conhecer entidades de Jaraguá do Sul que eu não conhecia, para poder trabalhar essas questões sociais com mais conhecimento. Eu digo assim que o meu primeiro mandato ele foi uma escola, sim, para eu conhecer Jaraguá do Sul melhor. E no dia a dia, nós como munícipes, normalmente nós transitamos por aquelas áreas que nos são comuns. O bairro onde nós moramos, o bairro onde nós trabalhamos, onde temos amigos, onde frequentamos. E a partir do momento que eu fui eleita vereadora, eu passei a conhecer uma Jaraguá do Sul diferente, que eu não conhecia. Muito boa em alguns aspectos, mas também com muitas deficiências em outras. Então isso eu digo assim que foi uma escola. Esse meu primeiro ano na vereança foi uma escola para eu enxergar uma Jaraguá do Sul que eu não enxergava. E com muitas dificuldades em alguns bairros, em algumas situações, e que nós precisamos sanar sim, porque afinal de contas Jaraguá do Sul é uma cidade com uma receita superior a R$1 bilhão por ano e que tem condições de oferecer mais ao cidadão jaraguense. Como a experiência acumulada ao longo da sua trajetória política, e especialmente no mandato anterior, contribui para o seu desempenho na nova legislatura? Como eu acabei de mencionar, André, o meu primeiro mandato ele me possibilitou enxergar melhor Jaraguá do Sul, ter acesso a tanto entidades quanto dificuldades, possibilidades e dificuldades que Jaraguá do Sul apresenta. E tudo isso eu vou levar para o meu segundo mandato com certeza. Houve algum aprendizado específico que mudou a sua forma de trabalhar como vereadora, pensando na Cirlei Chapo, que chega lá em 2021, né? Agora estamos em 2024 e inicia uma nova legislatura dia 1º de janeiro de 2025. É um aprendizado específico. Eu sou uma pessoa do signo de Áries. E quem acredita em questões de signo diz que os Áries são um tanto quanto impacientes e querem tudo para ontem, tudo bem feito. E isso eu tive que trabalhar bastante, o exercício da paciência, do equilíbrio. Quem me conhece bem no dia a dia, nas minhas manifestações na Câmara, até estranhava muitas vezes a minha serenidade, porque é uma serenidade que você constrói, você busca para poder debater com os colegas que têm pensamentos diferentes do meu. Algumas coisas não tão boas na política, que já haviam me advertido que eu encontraria, às vezes, votações, por exemplo, muito mais por ideologias políticas do que pela ideia do projeto. Então, são coisas assim que eu fui aprendendo ao longo do meu primeiro mandato. Mas eu diria que eu me tornei uma pessoa assim, mais serena e resiliente depois desse meu primeiro mandato na Câmara de Vereadores. Vereadora, agora nós já vamos quase para a parte final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. O futuro da nossa cidade também passa por ideias inovadoras e compromissos claros. Queremos saber quais são os planos e propostas da vereadora para contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar de toda a população. André, o que eu mais desejo e que eu vou batalhar para eu ter um bom diálogo com a secretária de Educação. Porque todas as minhas ideias voltadas à educação, elas só poderão ser colocadas em prática se o Executivo aceitá-las. Porque o Legislativo apela, pede e tudo mais, mas é o Executivo que executa. Então, essa é a minha maior meta, conseguir esse diálogo e colocar em prática todas as indicações, os apelos, os projetos que construí no meu primeiro mandato e que vou continuar batalhando no segundo para que o Executivo torne a educação de Jaraguá do Sul ainda melhor. E não só a educação, mas agora, citando um exemplo, o que assim me deixa com mais vontade para o segundo mandato é justamente isso. E essa articulação com a possível nova secretária de Educação que teremos.
Vereadora, você trouxe, algumas informações sobre como será esse seu segundo mandato. Mas quais são suas principais metas para este novo mandato que começa dia 1º de janeiro? Talvez eu até já tenha respondido a pergunta anterior, mas minha maior meta é esse diálogo aberto e sensível com o Executivo e principalmente com a pasta da Secretaria de Educação. Com as outras pastas também, porque a gente descobre que a política e as ações são feitas através do diálogo. Então, nós precisamos desse diálogo e do Executivo colocando em prática aquilo que chega até nós e que nós, vereadores, sempre apresentamos na Câmara como propostas. E, vereadora, como você pretende atuar para representar toda a população jaraguaense, independente de quem o elegeu? Eu penso que eu já fiz isso no meu primeiro mandato. Eu sempre trabalhei pelas pessoas, pelos diferentes bairros da cidade, e não só pelo bairro onde eu resido, onde eu trabalhei a vida toda, e vou continuar fazendo isso no meu segundo mandato também. Então, o gabinete está sempre aberto para receber as demandas da população, continuarei registrando na ouvidoria, registrando no aplicativo, entrando em contato com os secretários, porque podem ter certeza que a Cirlei Chapo não é vereadora de um bairro só. Por fim, vamos falar sobre o impacto que a vereadora deseja deixar ao final do mandato. Agora pensando, vereadora, lá em dezembro de 2028, Daqui 4 anos do seu novo mandato. Como você espera ser lembrada por suas ações e contribuições para a cidade? Eu espero mesmo ser lembrada como a voz da educação na Câmara de Vereadores e que em 2028, no meu último discurso, eu diga que finalmente nós temos 100% das crianças de 0 a 3 anos em creche, para os pais que precisam das creches, que nós tenhamos o segundo professor nas turmas de crianças com a questão da educação especial, entre outros temas. Eu espero muito sinceramente que eu seja lembrada como a voz da educação na Câmara de Vereadores. E qual é a mensagem que a vereadora deixa para as pessoas que estão nos acompanhando sobre a nova legislatura? O que a população jaraguaense pode esperar da vereadora Cirlei Chapo a partir de 1º de janeiro? A população jaraguaense pode continuar esperando uma vereadora de opinião, que não tem medo de falar o que pensa, que sabe elogiar quando a prefeitura merece um elogio, mas que também aponta as críticas e com a qual eles podem contar para reivindicar as situações do dia a dia dos munícipes. E eu sempre bato na área da educação, mas não só, mas principalmente educação, saúde e as questões dos direitos das mulheres. Vereadora, obrigado por participar conosco desse bate-papo, por ter aceito o convite. É um prazer conversar com a vereadora. O prazer foi todo meu, André. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Vereador por Toda Jaraguá. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer melhor a vereadora Cirlei Chapo, entender suas ideias e propostas e perceber como ela pretende contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa cidade. Essa é a essência do nosso programa, aproximar você dos seus representantes e fortalecer o diálogo entre a população e o poder legislativo. Curta, comente e compartilhe o programa Vereador por Toda Jaraguá.